Obrigado. Eu gostaria de agradecer pela mesa aos presentes e pela contribuição dos professores. São discussões necessárias em tempos tão turbulentos. E passar a palavra para a professora Daniela Moradas, organizadora aqui do seminário. Bem, boa noite a todos. Antes de passarmos ao momento do debate, eu gostaria de convidar o professor Gustavo Ceperian para poder compor aqui para mim o púlpito. Nós gostaríamos de, antes dos debates, e aproveitando ainda a plateia aqui presente, gostaríamos de trazer para registro e aprovação dos participantes desse evento uma moção de apoio aos professores e magistrados Jorge Luiz Souto Maior, Valdete Souto Severo e Hugo Melo Cavalcante Filho, que sofrem hoje atos persecutórios pelo simples fato de expressarem sua oposição à contrarreforma trabalhista. Segue o texto. Os participantes do evento Reforma Trabalhista e da Previdência, Crítica Jurídica e Teoria do Valor em Marx, realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos dias 7 e 8 de junho de 2017, cientes de que contra os professores e magistrados Hugo Cavalcante Melo Filho, Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, foram propostas medidas tendentes a silenciá-los, atentando contra o exercício regular de direito de expressão e opinião, manifestam seu irrestrito apoio aos agravados, já que a busca de seu silêncio corresponde às urras do autoritarismo antidemocrático. Mais grave é notar que tudo se dissimula pela simulação de supostas e inexistentes ofensas pessoais, buscando, de modo oblíquo, a eliminação da divergência ideológica por meio da imposição de uma força política institucional configuradora de verdadeiro desvio de finalidade, convertendo o desforço pessoal em exercício de poder disciplinar pela conversão de aparato de Estado em aparato repressivo. É certo que há muito por que lutar e muito a conquistar, mas é fundamental não permitir que se nos suprima o que já nos conquistou, o que já se conquistou com a Constituição de 88, como, dentre outras garantias, a plena liberdade de expressão e opinião. Por essa razão, a nossa irrestrita solidariedade aos professores e magistrados Hugo Cavalcante Melo Filho, Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, a luta contra o golpe, contra os golpistas e todos os seus tentáculos, dentro e fora das instituições do Estado. Belo Horizonte, 8 de junho de 2017. Boa noite a todas e todos. Numa tentativa breve de síntese aqui das tantas bandeiras e questões que foram colocadas por todas e todos os participantes da atividade, a gente acabou por elaborar uma outra moção de apoio, que eu vou ler aqui para que a gente possa aclamar ou não a sua divulgação. Moção de apoio à greve geral convocada para 30 de junho de 2017. Nós, participantes do seminário Reforma Trabalhista e da Previdência Social, Crítica Jurídica e Teoria do Valor em Marx, manifestamos apoio incondicional à greve geral convocada em unidade pelas centrais sindicais para o dia 30 de junho de 2017, registrando ser a paralisação da produção e das atividades públicas instrumento indispensável à resistência e ofensiva das classes trabalhadoras em luta contra os interesses do capital, hoje manifestamente expressados nas contrarreformas trabalhista e previdenciária. Só a luta muda a vida. Fora Temer, fora todas as contrarreformas da burguesia. Belo Horizonte, 8 de junho de 2017. Eu volto aqui a palavra à presidência da mesa. Vocês acham melhor agradecer de uma vez e depois deixar automático? Então, vou aproveitar o momento, o púlpito, para fazer alguns agradecimentos. Antes de passar o debate, eu gostaria de aproveitar um minuto de púlpito para expressar
um enorme agradecimento à presença e à participação dos senhores nesse congresso. Nesse congresso que buscou, na verdade, né, sob a perspectiva da teoria crítica, né, e da teoria do valor em Marx, e sob saberes diferenciados, analisar as contrarreformas e desnudar sobre a lógica, né, sobre a lógica imperfeita do modo de produção capitalista, que é uma lógica destrutiva da humanidade e a serviço da acumulação do capital, buscar não só reflexão crítica e, dentro dela, perceber que não só é necessário pensar que um outro mundo é possível, como lutar por ele. Nesse sentido, nós gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, aos ouvintes, a todos os participantes que apresentaram questionamentos, observações e que fazem dessas ideias, né, na verdade, razão de sua luta e razão da presença aqui em toda a sociedade. Aos discentes e docentes que vieram de tantas partes do país e de tantas áreas de estudos e de outros saberes, e que aqui tentamos transversalmente tocar, que as ideias se fecundem nessas ideias debatidas, inclusive para a publicação do texto, na forma completa, por favor, viu? Cujo prazo já foi ampliado para o dia 7 de julho. Aos presidentes de mesa, por mediarem de modo tão delicado, inclusive a nossa representação docente, a fala de nossos palestrantes. Aos graduandos e graduandas que participaram do credenciamento dos nossos participantes. Aos funcionários da Faculdade de Direito da UFMG, em especial uma saudação aos trabalhadores terceirizados, que fazem da nossa Faculdade de Ciência, do Direito e Ciência do Estado, um lugar possível de se trabalhar. Aos palestrantes que aceitaram o convite para compartilhar conosco as suas visões críticas acerca de todos os retrocessos que se anunciam ou que já se perpetraram em nosso ordenamento jurídico. Aos apoiadores que permitiram este encontro, e, em particular, o faço na pessoa do professor Roberto de Carvalho, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, principalmente por tornar possível aos registros em filme, né, de todo o evento, para que esses ricos debates não se percam e possam ser registrados. Ao programa de pós-graduação, na pessoa do nosso coordenador, agradeço todo o apoio, tanto na organização quanto para a realização do evento. E, especialmente, as pessoas que aqui apresentaram trabalho e tentaram semear com esses palestrantes e com todos aqueles que se enlaçam na luta, para que a luta de classe seja uma luta verdadeira, né? Que trouxeram suas ideias para partilhar e orientar as nossas lutas. Aos alunos do programa de pós-graduação em Direito do Trabalho, que coordenaram os grupos de trabalho, e, em especial, aos organizadores, a comissão organizadora desse evento. E, nesse caso, eu tenho que destacar, né, e pedir uma salva de palmas para os alunos da pós-graduação e da graduação, Adriana Lamounier, Bárbara, eu vou falar até na primeira palavra só, porque eu acho que todos agora já conhecem, Sabrina, Eugênio e todos os outros alunos e outros colaboradores, Arthur, enfim, os outros colaboradores que aqui estiveram. Por fim, eu tenho que agradecer aos professores do programa do nosso grupo de trabalho e resistência, né, em especial aos professores que integram o projeto, professora Marisa, professor Pedro, mas, em particular, aos professores que se dedicaram a realizar esse evento, nesse caso, professor Pedro Nicole e professor Vitor Sartori. Muito obrigado, que esse seja um momento apenas do início, de ideias que se semeiam para que a luta não pare. Né? Pensar um mundo diferente é necessário, é possível, é necessário, e vai nos fazer seguir e trilhar outros caminhos. Muito obrigada. Agora a gente vai passar para as perguntas. Nós queremos registrar a presença do professor Márcio Tulliviani, escondidinho ali na pilastra número 2. Agradecer a sua presença nesse debate.
a grande referência do pensar e sentir o direito do trabalho, por ele lutar. Obrigado, professor, pela sua presença, viu? Obrigado. Opa. Bom, agora a gente vai passar as perguntas, a gente vai fazer em bloco, conforme a demanda. E a gente vai passar para a Bárbara, que vai coordenar. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu me chamo Luiz Carlos Moro, sou advogado trabalhista. Moro do bem. E mais do que uma pergunta, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui. Por um acidente, eu perdi um voo para Manaus e derivei para Belo Horizonte com o objetivo de acompanhar esse evento. Mas eu gostaria de fazer uma proposta, que é uma proposta de uma pequenina resistência, porque, como a professora Aldaci bem disse, nós temos um hábito de absorção de uma linguagem eufemística que nos é vendida pelo mundo econômico. E no campo da linguagem também existe um campo de batalha. Nós temos que lutar dentro do campo da linguagem. E não me parece próprio nós reproduzirmos tanto o eufemismo da flexibilização das leis do trabalho. O termo que eu gostaria de propor e que me parece mais próprio é genuflexão do direito do trabalho. É prostrar o direito do trabalho, colocando-o de joelhos para o atendimento das necessidades econômicas. Então, a minha pequenina revolta com relação à nossa absorção e aceitação pacífica como esponjas que somos do conhecimento que nos giza e nos rege, proveniente da área econômica. Então, gostaria apenas de propor essa ideia de que ponhamos as coisas às claras. O que se exige hoje é a genuflexão do direito do trabalho. Seferia foi lá fora. Ó, o Davi. Provavelmente vai ter perdido alguma coisa. Hein? É um aluno sempre. Boa noite. Vitor, queria conversar contigo. Bom, só explicar primeiro, não estou querendo marcar posição, nem disputar a interpretação. Você conhece mais ou menos qual é a minha posição, mas não é isso o meu interesse. Eu queria te ouvir, tá? Simplesmente. Como você disse, sua posição está muito bem fundamentada na obra do Marx. Há várias e várias citações que permitem que você diga o que você está dizendo. Uma delas é essa que é tão cara a você, de que o direito é um reconhecimento oficial do fato. Há uma outra na página 820 do livro 1 do Capital, edição Boitempo, 2013, em que o Marx diz claramente, né, o autor deveria ter completado que as revoluções não se fazem por meio de leis, ok? Mas há alguns trechos, no próprio Capital, por exemplo, que me parecem que, pelo menos, são, no mínimo, trechos complexos, trechos que tornam a interpretação um pouco menos óbvia, na minha opinião. Então, eu queria te ouvir sobre esses trechos. E, principalmente, os dois, para mim, mais enigmáticos, digamos, estão colocados em dois prefácios. E a gente sabe a posição que os prefácios ocupam numa obra, como que eles são escritos, como que eles são construídos e qual que é o objetivo de um prefácio. Então, o primeiro deles está no prefácio da primeira edição do Capital, escrito pelo próprio Marx. Lá no finalzinho desse prefácio, o Marx vai dizer o seguinte: prescindindo de motivos mais elevados, os interesses mais particulares das atuais classes dominantes obrigam-nas à remoção de todos os obstáculos legalmente controláveis que travem o desenvolvimento da classe trabalhadora. É por isso que, neste volume, reservei um espaço tão amplo à história, ao conteúdo e aos resultados da legislação inglesa relativa às fábricas.
uma nação deve e pode aprender com as outras. Ainda que uma sociedade tenha descoberto a lei natural de seu desenvolvimento, e a finalidade última desta obra é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna, ela, a sociedade, não pode saltar suas fases naturais de desenvolvimento, nem suprimi-las por decreto, mas pode, sim, abreviar e mitigar as dores do parto. A outra passagem, mais enigmática ainda, é a de um autor extremamente caro a você, que é o Engels, no prefácio à edição inglesa do Capital. Ele vai dizer, recomendando a leitura por parte dos ingleses do Capital: sem dúvida, num tal momento, dever-se ouvir a voz de um homem cuja teoria inteira é o resultado de toda uma vida de estudos da história e da situação econômica da Inglaterra. Estudos que o levaram à conclusão de que, ao menos na Europa, a Inglaterra é o único país onde a inevitável revolução social poderia ser realizada por meios inteiramente pacíficos e legais. Claro, né, o Engels completa depois. Certamente ele jamais se esqueceu de acrescentar que considerava altamente improvável que as classes dominantes inglesas se submetessem a essa pacífica e legal revolução sem promover uma rebelião em favor da escravatura. Mas aqui me parece que a construção do texto é diferente. Se, por exemplo, naquela citação anterior de o autor deveria ter completado que revoluções não se fazem por meios de leis, está claro que primeiro vem o fato e depois o que o direito pode fazer é reconhecer, a construção aqui ela é diferente. Olha, na Inglaterra é o único país onde a inevitável revolução, que ainda não existe, poderia ser realizada por meios inteiramente pacíficos e legais. Ou seja, não há um fato, mas ele poderia vir a ser realizado por meios pacíficos e legais. Então, queria simplesmente te ouvir como que você interpreta essas passagens. Obrigado. Na realidade, eu não ia perguntar, mas já que o Davi falou a palavra mágica, aí eu queria... É porque com o Engels, aí ele meio que puxa Eu queria só saber, porque eu acho que, na realidade, minha pergunta é próxima da dele, ainda que com uma visão, uma leitura um pouco diferente. Porque o Engels... Sim. Porque o Engels, em algum momento, ele vai colocar... eu não estou com a citação aqui, mas ele vai colocar que quão mais sofisticadas as idealizações, e aí ele vai estar na cabeça falando de religião e depois de direito, mais obscurecem-se os nexos econômicos da realidade. E aí eu acho que ele vai entrar nessa questão, falando do direito, com a ideia do ser antinatural, o suicídio, de um próprio sistema social. E aí eu acho que dialoga com as passagens que o Davi colocou em relação ao papel do direito enquanto fator social nessa produção de uma outra sociabilidade. Aí eu queria só, completando a do Davi, ver o que essas coisas dialogam entre si. Posso meter minha colher? Bom, a passagem do 18 de Brumário, em que o Marx vai dizer que a burguesia se dá conta de que o seu direito pode ser utilizado contra ela mesma. E que tudo aquilo que antes se referia ao liberalismo político, ao iluminismo liberal, etc., hoje é xingado justamente de socialista. Será que ele não reconhece exatamente essa atenção, Vitor, que você falava na sua exposição? Quer dizer, o direito, na verdade, como campo de tensão, como campo de luta, né? E mais ainda, né, a passagem dos estatutos da Primeira Internacional, aquela que seria a Primeira Internacional, né, quando expressamente está dito que a luta dos comunistas é por iguais direitos. O que significa isso, né? Bem, vamos lá então. Tem bastante coisa aqui, mas eu vou ser rápido, claro, tem pouco tempo. Vou começar por o que é mais... o que veio por último, na verdade.
Bem, a questão do 18 brumário. Ali o Marx vai mostrar como que depois de 1851, o grau em que a burguesia se coloca é um grau bastante reacionário, e é um grau bastante reativo. Então você tem a decadência ideológica da burguesia colocada no âmbito europeu depois de 1848, ao passo que ela não consegue nem ser condizente com o seu discurso. O discurso burguês é um discurso que vai ter por base também a universalização de direitos. O direito se coloca contra o privilégio que é colocado na feudalidade. Então, o direito tem um papel ativo na transformação de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista. Vejam, o direito ter papel ativo não significa que é ele que faz. O direito reconhece nexos presentes na própria realidade. Então, você tem uma relação ali entre potência e ato, entre possibilidade e efetividade. E justamente o meio pelo qual isso ocorre é o meio jurídico. Isso não quer dizer que o direito faz nada. Então, justamente, você tem reconhecimento oficial do fato que está colocado, nem que esse fato só possa existir por meio do direito também. Então, ali no 18 brumário, o que o Marx vai mostrar é o seguinte, que em determinados momentos de crise, justamente aqueles que declaram direitos do homem vão ser taxados de socialistas. Ele não está dizendo que eles são socialistas. Eles estão dizendo que eles vão ser taxados. Então, o que pode acontecer? Poderia acontecer, segundo Marx, justamente ali uma certa traição de classe, inclusive. Você passar do terreno do direito para o terreno revolucionário. Expressão essa que é colocada ali nos textos do Marx, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Então, me parece que a passagem do 18 brumário, que é bastante valorizada pelo Neumann, né, Catoni? O Neumann vai valorizar bastante essa passagem e vai interpretar justamente como que o grau de universalidade do direito poderia ser colocado contra a própria burguesia. Não me parece que seja exatamente isso. Me parece que o que acontece é que o direito, como forma ideológica, é uma forma mediante a qual os homens tomam consciência das contradições sociais. Tal qual aconteceu nas guerras camponesas na Alemanha, em que os homens tomaram consciência a partir da religião, na sociedade capitalista, os homens, por vezes, tomam consciência a partir do direito. Isso não quer dizer que o direito tem ali um papel preponderante. Significa que o direito tem um papel importante na medida em que, por vezes, os homens vão tomar consciência por meio daquilo. Então, me parece que a questão importante aqui é que justamente o discurso jurídico, levado às suas últimas consequências, é um discurso burguês que não condiz mais com o estado atual da burguesia. É um estado que essa burguesia é parasitária, essa burguesia é anacrônica, essa burguesia ela tem um domínio que não tem como se perpetuar de acordo com seus próprios parâmetros. Então, por isso que a gente vive opondo aí direitos humanos à sociedade capitalista. O problema é que, justamente, uma coisa é face da outra, segundo Marx, ali, principalmente da questão judaica, mas também em diversas passagens do Capital. O Perdigão trouxe a questão do Engels ali, tendo em conta também uma questão que é bastante importante para se levar essas tensões que são colocadas no plano do direito, embora me pareça que a gente tenha que ter em conta uma relação bastante importante, que é o seguinte: Marx e Engels são autores que não vão simplesmente enfiar a luta de classes em qualquer campo e resolve a coisa. Justamente tem que se ver a especificidade de cada esfera do ser social. Então, se trata de ver a especificidade da política, até onde a política pode ir, a especificidade do direito e a especificidade, por exemplo, da luta sindical. Então, você tem que ver qual que é a especificidade de cada um desses campos. E o Engels vai tratar disso tendo em conta o modo pelo qual a igualdade jurídica, para ele, é sinônimo de igualdade burguesa. E, justamente, portanto, a igualdade burguesa traz ali a circulação de mercadorias colocada de modo universal e, portanto, traz a equalização trazida pela lei do valor e pela expansão da lei do valor, ou seja, expansão da relação capital. Então, a igualdade jurídica ela tem um papel ativo na expansão da relação capital. O que o Engels vai dizer é que essa noção de igualdade está trazendo um grito de guerra bastante importante para o próprio proletariado nascente. Igualdade. Mas a igualdade não se colocaria mais como igualdade jurídica, se colocaria enquanto igualdade econômica social. O que o Engels está fazendo aqui? O Engels está trazendo uma oposição entre concepções de mundos distintas ali. A concepção burguesa, que, segundo ele, se caracteriza do melhor modo possível na visão jurídica de mundo, e uma concepção que ele vai passar ali a relacionar os trabalhadores, que vai se colocar contra essa questão jurídica e justamente trazendo igualdade econômica e social. O Davi trouxe algumas passagens do Capital que o Marx vai se referir à legislação inglesa. Em que capítulo que ele vai tratar disso? Principalmente ali no capítulo da acumulação primitiva. E no capítulo da acumulação primitiva, me parece que o que vai acontecer nessa leitura da legislação inglesa não vai ser, novamente, trazer o direito enquanto um demiurgo da realidade, mas vai trazer o modo pelo qual o direito reconhece nexos presentes na própria realidade e tem um papel ativo nisso. Então, vai ser o papel da legislação sanguinária que o Marx vai trazer ali. Então, me parece que não vai contra a noção de reconhecimento oficial do fato. Pelo contrário, justamente aí uma visão não economicista, uma visão que seja uma visão que trate da especificidade de cada complexo social, vai ser uma visão que vai reconhecer esse papel ativo do direito, mas reconhecer um papel ativo significa que ele está reconhecendo nexos presentes na própria realidade. Está transformando, por vezes, aquilo que está em potência
em ato. E, nesse sentido, o papel do direito pode ser importante, e o Marx vai reconhecer isso. No entanto, o modo pelo qual isso vai se colocar, novamente, vai ser caudatário das lutas políticos sociais. Tanto é assim que a legislação que o Marx vai analisar, a letra dela difere muito da realidade, até um ponto que ela vai começar a se adequar. Esse processo é o processo que o Marx vai tratar no capítulo da assim chamada acumulação primitiva, que remete à questão que o Davi colocou da passagem por meios legais que o Engels traz. Uma questão importante sobre esse capítulo da acumulação primitiva é que ele não fornece um modelo geral para ser trazido e imposto em todos os locais do mundo. Justamente você tem a especificidade dos desenvolvimentos nacionais. O que o Engels está tendo em conta ali é a especificidade, mas, entre aspas, pacífica, a expressão que ele vai usar é pacífica ali, do desenvolvimento inglês, que é um desenvolvimento mais gradual, por assim dizer. E, nesse sentido, ele acredita em determinado momento, coisa que depois ele vai retirar de campo, que seria possível uma passagem por meios legais, ou seja, tendo em conta uma passagem mais ligada à ordem colocada, como que isso poderia ter uma modificação que não fosse uma modificação em termos que coloca a violência como a parteira ali de uma nova ordem social, expressão essa que o Marx vai utilizar no Capital, ali, no capítulo da acumulação primitiva também. Tem uma questão interessante, que é o seguinte: o Marx, por vezes, vai reconhecer, inclusive, que uma revolução social no século XIX, quando ele tratou, seria uma revolução que ocorreria, inclusive, contra o direito e contra o Estado. É o caso da Rússia. Na Rússia, o Marx vai tratar da possibilidade que vai se ter de uma passagem da comuna rural diretamente para o socialismo. E ele vai mostrar como que tanto a legislação colocada em âmbito estatal quanto o Estado ali estaria trazendo as novas condições sociais que acabariam com a maior força produtiva naquele momento, que, segundo ele, seria a comuna rural. Então, a Revolução Russa, segundo Marx, seria uma revolução contra o Estado e contra o direito. Então, me parece, Davi, que as passagens que você trouxe reforçam justamente o ímpeto do Marx de buscar a especificidade desse desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, o ímpeto que vai se ter em todas essas formas ideológicas, que o Marx vai tratar ali no prefácio de 1859, que essas formas ideológicas são formas mediante as quais os homens tomam consciência das contradições sociais. A questão é que, me parece, e isso, novamente, sempre a análise do texto, que vou tentar mostrar isso, você me conhece, me parece que o Marx enxerga muito mais possibilidade na esfera política que na esfera jurídica. Sendo que a esfera política mesmo ele já vê como problemática. Então, a esfera política, para ele, é uma esfera que pressupõe a divisão em trabalho material e trabalho intelectual. Uma esfera que pressupõe a separação de sociedade civil, burguesa e Estado. E justamente é isso que ele está buscando suprimir. Então, ele vai dizer que uma revolução social ela é política na medida em que ela traz a dissolução. Então, tem a possibilidade daquilo que o Chazin chamou de metapolítica. O Marx, em nenhum momento, vai remeter a uma espécie de metadireito. Ele vai tratar do direito ali em meio ao desenvolvimento do processo de trabalho. E a passagem que eu trouxe aqui, que eu trouxe em Lavras aquela vez que foi, ela é bastante clara, que o trabalhador ele entra ali no processo de trabalho, então eu estou falando do processo de trabalho, fazendo um processo de trabalho, enquanto um portador de uma mercadoria, ele pode sair ali, enquanto juntando as cabeças com os outros trabalhadores, enquanto alguém que você conhece, enquanto classe social, certo? Então, a questão central para o Marx ali nunca vai ser o direito. O direito vai ser sempre reconhecimento oficial do fato. Por mais que esse reconhecimento oficial não seja pouco. O Marx vai dizer justamente no capítulo ali sobre a diminuição da jornada de trabalho que isso daí vai colocar um freio racional ali. Isso não é pouco. Isso propicia a própria possibilidade de subsistência da classe trabalhadora. Ela só pode lutar a partir do momento que ela subsiste. Então não é pouco. Ele não está falando, não tem intenção nenhuma ali, mas ele está dizendo o seguinte. Está dizendo que, ao passo que na política se tem a tentativa de reconciliar contradições de classes sociais, e no limite eu posso explicitar essas contradições, ou seja, eu posso no limite também remeter para a supressão das próprias classes sociais, no campo do direito esse caminho é muito mais meandrado. Então, nesse sentido, ele vê uma potencialidade muito maior na política do que no direito. Então, me parece que as passagens que você trouxe remetem a duas coisas. Ao papel ativo que vai ter o direito, que isso não se opõe à noção de reconhecimento oficial, e também a especificidade de desenvolvimento e identificação do capitalismo em cada realidade nacional. Sendo que, claro, também tem aí uma diferenciação entre o Marx e o Engels, que eu não vou poder tratar aqui, mas você sabe que eu gosto de tratar bastante. Então, são questões bastante importantes e que, me parece, foram bem colocadas ali, mas mantenho aqui minha posição, que nunca vai ser uma posição de falar, não, isso aqui é só bobagem e tal, mas é uma posição que vai dizer que, por vezes, a gente consegue as coisas não tanto por causa da especificidade daquela esfera, mas, por vezes, apesar dela. Tanto é assim que, talvez, estatisticamente, a gente tenha no curso de Direito menos alunos progressistas do que em outros cursos.
Mais alguma pergunta, pessoal? Angústias? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Alguma pergunta? Não. Ah, sim. Acho que sim. Então, acho que podemos encerrar. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os presentes, a todos os participantes aqui da mesa, agradecer à professora Daniela Muratos pela oportunidade de fazer parte da organização. Foi muito bom. Agradecer a todo mundo.